Hoje nós temos a honra e o privilégio de conversar e de conhecer ele que transforma palavras, literatura, arte em livros. Autor e escritor brasileiro, Michael Gris. Bem-vindo! Bem-vindo, obrigado. Que honra ter Gratidão. você aqui, viu? Conhecer um pouquinho da sua história, seus fãs, quem te acompanha, quem já é fã desse trabalho lindo que você faz. Quem é Michael Gris? Como eu disse para você, né, eu sou uma alma busca de conhecimento, de realizações. E dentro do que o universo me permite, né, eu vou engatinhando dentro desse mundo da arte. E sempre que possível, né, trazendo essa conjuntura de constelações artísticas para engrandecer cada vez mais a minha mensagem, a minha passagem, como a gente viu aqui hoje dentro do teatro. Verdade. No Tijuca Tênis Clube. Onde nasceu? Como que é a história aí do Michael? Eu sou de Pilares ali, zona norte ali do Rio de Janeiro, né? E eu presenciei ali grandes momentos ali do bairro, né? Como a fundação do Norte Shopping, né? Sim. Antigamente ali era um estacionamento de uma fábrica de cerâmica chamada Klabin, né? Olha! E eu fui criado ali, na rua Ibiraci, na rua Fernão Cardim. Como autor, como pessoa, tem uma viagem, um lugar, um país que o Michael deseja visitar que não foi ainda? Olha, eu gostaria muito de ir à Grécia, não só pela sua riqueza histórica, Sim. né? Mas eu sinto que eu já vivi alguma coisa ali, naquele lugar. E eu gostaria também de ir aos Estados Unidos, Olha. que é o grande centro assim do mundo dos quadrinhos, Sim, da ficção científica, né? Verdade. Os grandes estúdios de cinema e as grandes editoras estão lá nos Estados Unidos, né? E a San Diego Comic Con, né? Que é onde os autores apresentam, né, toda essa sua arte que converge ali nesse evento. E como que nasceu o escritor? Qual foi o ponto de partida do escritor Michael? Depois que eu fiz a leitura do livro do médium Chico Xavier, há 2000 anos, eu tive um sonho em que um guia espiritual me convidava para ser escritor. Olha! Vinha aparecer para mim num sonho, vinha na minha casa e o processo começou assim. Eu comecei a mergulhar na literatura e cada vez mais Que legal! fui mergulhando nessa arte magnífica. Então você tem um livro preferido. Pode contar esse segredo pra gente? Qual é o livro preferido? É o livro há 2000 anos, do médium Chico Xavier. E o autor preferido? Chico Xavier. Também, né? Que incrível, viu? Quem agora está procurando um livro, quer hoje ler, quer ter um encontro aí com uma leitura especial, qual livro você indicaria? Eu indico o livro da minha grande amada e veneranda amiga, Gabriela Maia, que é o livro A Dama do Coliseu, Sim. que narra uma história de uma camponesa gaulesa chamada Mirta, que se apaixona pelo general romano Caio Júlio César, quando as tropas de César entram na Gália para suprimir as tribos bárbaras que lá estavam se revoltando contra a administração do Império. Olha, interessante, viu? E uma experiência marcante que você teve com a leitura, assim, única, só sua? Como eu havia falado para você também, nesse bairro onde eu morei, em Pilares, né? Sim. Em 1986 teve um acontecimento impactante no Brasil, que é a passagem do cometa Halley. Olha. E na época teve o recorde de venda de binóculos, de luneta, todo mundo querendo ver o cometa, né? E aí a minha mãe permitiu que eu ficasse acordado até as 2 da manhã, ali na vilazinha onde a gente morava. E aí, para ver lá a passagem do cometa, mas na verdade o que a gente viu foi só um pontinho branco, assim, com traço. Olha. E aí um vizinho falou para mim, quando eu tinha 6 anos, Maicon, aquilo ali não é um cometa. Aquilo ali é a nave do Super-Homem. Olha. E aí, a partir daí é que eu comecei a mergulhar no mundo da leitura, comecei a ler os quadrinhos da editora DC. Sim. E o primeiro que eu li foi A Crise das Infinitas Terras, que conta uma história de várias terras paralelas, linhas temporais, que se conectam e essas terras vão se destruindo e os heróis têm que impedir que todas as terras se destruam. Tá a importância, né, dos heróis na sua vida, né, e na Exatamente. parte histórica. A gente está vendo aqui alguns livros, mas eu quero saber quem é o primogênito, o primeiro. O primeiro. Cadê o primeiro? O primeiro é o Jorge Anícios, o Comício da Capadócia. Sim. Ele não é uma ficção, não é uma fantasia, ele narra, é um estudo que narra a história verídica do mártir de São Jorge, né?
eu tento no livro resgatar a origem humana. Eu tento sair da lenda, da ficção, da alegoria, para encontrar a pessoa real que deu origem Sim, sim. a todas essas fábulas e lendas. O primeiro é o primeiro ali, não Esse é o nasceu, primeiro. né? Mas aí veio o segundo. Conta a história do segundo também pra gente. O segundo, o Heraclisitor, né, que converge aí os heróis das lendas gregas e nórdicas. Sim. Nessa grande saga contra o Trono Univoco. O Trono Univoco é tipo o deus criador do universo, Aham. que quer apagar tudo. Mas aí os heróis se juntam para impedir que o universo seja apagado, porque senão a história vai acabar. E aí ele surgiu aí, né, a partir de uma iniciativa minha, da gente criar, só que a gente trouxe os heróis para cá, para o Tijuca Tênis Clube. Olha! Os heróis estiveram aqui dentro e foi um dia muito especial aqui também, todos ficaram Legal. impactados com a chegada aí dos heróis. A gente olha o livro aqui e já imagina, né? A cena muito legal. E o último livro, seu lançamento? O último livro aí me trouxe, é o The Astronaut Europa Gênese. Ele narra a história de um grupo de astronautas mulheres que vão desvendar a Lua Europa, satélite de Júpiter, mas elas vão com a intenção de encontrar água, oxigênio, talvez vida, né? Mas aí, quando elas chegam lá, acabam descobrindo outros mistérios, né? Olha! E, através desse livro, eu andei de avião pela primeira vez, nunca tinha andado, e eu participei pela primeira vez de um grande evento, Olha, que é a legal. Bienal de Minas, né? E aí a gente teve a oportunidade de interagir por completo com a Bienal. Sim, sim. As astronautas andavam pelas galerias, né? Porque eu levei modelos trajadas de astronautas, Aham. né? Foram andando lá pela Bienal. E aí os músicos acompanhando elas, tocando uma lindo. trilha sonora. Nossa. E aí elas foram captando, né, a atenção e o carinho de todos. Foi sensacional. Falando de Bienal, esse ano quero autógrafo, quero te prestigiar na Bienal, se Deus quiser. Vamos. Mas esses quadros aqui, ó, a gente está cercado aqui, olha, de quadro, né, pintoras maravilhosas. O que vai acontecer com esses quadros? Como é que esse processo aí está acontecendo? Esses quadros aqui, eles vão ser rifados, né? Cada um representa uma coluna, coluna Mulher Maravilha, coluna Batman, coluna Super-Homem, Sim. né? E o valor do número é R$25, a pessoa pode comprar um número de cada um ou dos três Sim. para concorrer a todos. E o processo ele vai se dar dessa forma, né? Até que no dia do sorteio final a gente vai declarar quem são os grandes ganhadores. Entendi. Então quer dizer que na Bienal você vai vender o seu livro como todos os outros autores, é isso? Não vou vender. Quando eu passei pela Bienal de Minas, eu não vendi, eu também distribuí ingressos gratuitos, né? Olha! Porque a minha maior intenção é que essa pessoa possa acessar aquela cultura, possa acessar aquele momento, possa ter aquela felicidade de estar ali, tendo acesso a toda aquela maravilha, sem que isso lhe cause nenhum prejuízo ou impedimento, né? Ele tem ali a oportunidade de ali estar e viver a magia do momento junto conosco. Com certeza, essa atitude generosa vai fazer com que pessoas ainda mais, né, embarquem na sua arte. Como que é a sua relação com o público, né? Principalmente agora na Bienal, criança, adolescente, você tem público de todas as idades. Como que é essa relação? Olha, a minha relação ela é a melhor possível, né? E como eu te falei, eu tenho aquele raio de segundo, aquele raio de sol da atenção daquela pessoa e eu aproveito aquela oportunidade para oferecer tudo que eu tenho de melhor naquele momento, que eu não sei se eu vou poder encontrar aquele ser humano de novo. Então, naquela oportunidade, eu preciso marcar aquela alma deixando o que eu tenho de melhor para ela. A gente vê nos olhos dele, né, a gratidão, realmente um coração querendo fazer isso. Parabéns, Michael. Só que eu tô curiosa, tô cheia de perguntas e dúvidas aqui sobre os três. Posso fazer? Posso tirar? Pode tirar. Pode? Vamos começar, gente. A primeira pergunta é o seguinte: por que o homem, o Superman, o Super-Homem, usa uma cueca por cima da calça? Não é cueca, é um cinto de castidade. No mundo dele, Olha. Krypton, no planeta dele, Sim. havia um rigoroso controle de natalidade. Eles acreditavam que poderia ser transmitido genes defeituosos para as próximas gerações. Então eles eram totalmente contrários a isso. Não permitiam reprodução natural, que as mulheres ficassem grávidas, né? Sim. Então tinha uma lei rigorosa, o Conselho do Planeta proibia, eles eram obrigados a usar esses cintos de castidade e eles passavam por um longo período de 10 anos sendo avaliados, observados, para saber se tinham condições de ser genitores
né, de uma vida, ser responsáveis por uma vida. E aí, quando eles eram aprovados, era coletada uma amostra da pele, essa amostra de pele era combinada e era levada para um grande campo de incubadoras de vidro. E aí, ali, os embriões eram introduzidos e ali eles eram desenvolvidos. Aí só depois de completada toda a gestação é que o pai e a mãe, ou seja, o genitor e a genitora, poderiam ir nesse grande campo de incubadoras e resgatar o seu filho. Olha, que excelente! Você já ouviu uma explicação dessa? Acho que quem é fã está ainda mais alegre com essa explicação, viu? Vamos lá. Mulher Maravilha. Quem é o pai da Mulher Maravilha? Na história original desenvolvida pelo criador, o Dr. William Martinson, que inclusive é o inventor do polígrafo, né? Sim. Aquela máquina que detecta a verdade. Sim. Então, o autor da Mulher Maravilha é ele quem constrói essa máquina. Por isso que tem o laço da verdade. E na história que ele criou, a Mulher Maravilha não tem pai, não existe pai. Por que isso? Porque na época, na década de 40, o Dr. William Martinson, ele vivia um caso amoroso com 2 mulheres, que era algo escandaloso para a época. Então, ele traz isso para dentro da história da Mulher Maravilha. Sim. Então a Mulher Maravilha, ela se origina do barro, que é a substância de Gaia, o espírito também vem de Gaia e a herança biológica vem do sangue de Hipólita, que é a mãe dela. E as deusas sopram poder, divindade na Mulher Maravilha. Então assim ela se origina. Então ela tem 2 mães, Gaia e Hipólita, e não tem pai. Muito bem explicado, gente. Por essa eu estava com muita dúvida ainda. Se as deusas do Olimpo criaram um feitiço para tornar a Ilha Paraíso e as Amazonas invisíveis, como seria possível enxergar a Mulher Maravilha? Olha, não é possível. Porque na Antiguidade Clássica, da Grécia, as Amazonas elas foram escravizadas pelo herói Hércules. Olha. Quando ele vai cumprir o seu 9º trabalho, que é o resgate do cinturão de Hipólita, ele se envolve numa guerra contra elas, elas são derrotadas e escravizadas por eles. E aí as deusas do Olimpo se compadecem do sofrimento das Amazonas. Sim. E retiram elas do cativeiro e levam elas para Temisquira, que é a Ilha Paraíso. E aí, juntas, elas criam um campo de intangibilidade, de invisibilidade. Sim. E assim, o mundo dos mortais e os deuses masculinos não conseguem acessar aquilo. E ali elas ficam totalmente enclausuradas, protegidas de toda a agressão, de todo o abuso que elas sofreram. Entendi. Só quem pode acessar aquele lugar e interagir com as Amazonas são as descendentes das deusas gregas ou os próprios descendentes das Amazonas. Nossa, muito legal. E vem cá. O maior detetive do mundo deixaria os bandidos saberem qual é a cor dos seus olhos, o formato da sua boca e o tom da sua voz? Não, o Batman é totalmente metódico, sistemático e analítico. Ele jamais permitiria que os seus vilões encontrassem nele um denominador comum. Qualquer vestígio, não? Porque aí eles poderiam encontrar a identidade através da cor do olho, formato da boca, tom da voz. Então ele usa mecanismos que impedem esse processo, como uma lente branca que cobre o olho, uma máscara que reveste todo o rosto e tem um modulador de voz que dá assim uma voz monstruosa a ele. Então isso impede, né, que os vilões encontrem algum denominador comum para identificá-lo. Inclusive a vestimenta aumenta a estatura dele, para ser mais um ponto de diferenciação para a figura dele e enganar os vilões. Ou seja, dificulta de todas as formas possíveis, né? Muito bom, viu? Agora vem cá, esse sorteio vai até quando? Até que período? Quando que vai ser o sorteio, mais ou menos? A gente vai estabelecer um período para começo e o término, né? A gente está analisando assim o tempo que vai durar, mas vai ter um determinado tempo para que as pessoas possam comprar os números dos quadros, né? E aí vai chegar um momento que vai terminar e a gente vai ter uma live ou um vídeo. E vai avisar, né? E vai avisar, ó, chegou o momento de determinar os 3 grandes ganhadores, né? E aí vamos saber se só um vai ganhar ou se tem alguém que vai ganhar mais de um, Olha, né? será? Aí eu não sei, né? Tá perfeito. Já pensou? Você chega lá no dia, repete o número, a pessoa ganha mais de um? Olha, pessoalmente é mais bonito ainda do que na câmera quem está assistindo a gente. Aqui é bem mais fantástico. Maico, a gente vê a gratidão nos seus olhos, a alegria e o amor, né? Quando você fala da sua história, da sua arte. Qual é o legado que você quer deixar aí para essa geração através da literatura do livro?
que eu quero assim poder deixar, mais do que propriamente o livro ou da arte em si, é aquele momento de entrega, da boa ação, do bom tratamento, do bom acolhimento, né, que você teve ali com aquela pessoa naquele momento único. Então, o que eu quero deixar é isso. Muito mais do que a história em si ou a mensagem que eu estou querendo transmitir através dos livros, é essa pessoa que teve o cuidado de tratar bem o seu próximo. Para quem ainda não tem muito contato, né, com o livro, com a leitura, jovens, adolescentes, adultos, né, você deixa algum recado, algum convite para que tenha um pouco mais de contato, interação, busca com a arte, com o livro, com a leitura em si? O livro, muito mais do que um processo educacional ou de um ensinamento em si, ele é um convite para a compreensão, de tornar o ser humano mais compreensivo, porque a natureza biológica do ser humano faz com que ele seja reativo, agressivo na maneira de agir com o mundo. Na literatura, e ele vê diferentes realidades, diferentes acontecimentos em diferentes localidades do mundo ou do universo, ele vai compreendendo como é que se desenvolve a vida humana. Sim. E aí ele vai externando para si todo esse processo de compreensão. Então, eu convido as pessoas a lerem para se tornarem pessoas mais compreensivas em relação a si mesmo e ao mundo que o cerca. Então, leia para se tornar mais compreensivo. Que lindo, viu? Gratidão. Gratidão, divina e eterna. Muito sucesso. E eu só vou aceitar um livro assinado na Bienal seu. Combinado? Claro, quero te ver lá. Sucesso, querido. Obrigado. Sucesso.